Quando você olha para a vida e compreende que você é um ser único, você entende a importância de uma jornada que vai levar você a uma versão estelar de você. O que significa isso? Que conhecimento é necessário, que conexão é necessária para que você entenda que não é um estereótipo. É, na verdade, uma experiência onde você pode ser si mesmo, sem se comparar, sem se julgar, sem se criticar. O conhecimento que você tem, que você adquiriu, ele só é útil para que você possa fazer escolhas que realmente justificam tudo que você tem feito, movido. Se a sua escolha não for você e uma vida com qualidade, nenhum conhecimento que você acumulou é funcional. Então, quando a paz, o movimento interno te leva para um lugar de paz, mas primeiro precisa passar por ruídos, por ajustes, por informações de desordem, é porque esse é um movimento de transformação que quando você nasceu ou quando você planejou estar onde está agora, você estava num formato que já veio com muitos códigos prontos. E você não tinha consciência disso. Hoje, agora, você pode olhar mais uma vez para esses códigos e decidir. A escolha, ela vai levar você a um lugar que traga novamente a sua versão livre, a sua versão ingênua, aquela que não precisa se defender, se proteger, se justificar, aquela que não precisa de um molde pronto para viver uma vida sincera e autêntica, com qualidade na simplicidade, que pode encontrar em algo muito simples um grande prazer de viver. Então, amado, qual é a sua fórmula? Qual é o seu sonho? Qual é a ordem interna que você busca, que é importante para você, para que a sua respiração viva volte, para que o seu sono com qualidade volte, para que você ostente uma vida tão incrível, que tanto faz se muitas pessoas acharem que isso é importante, ou se muitas pessoas olharem e disserem que isso não é importante. Nesse momento, quando você estiver vivendo isso, o importante vai ser a sua experiência. Não por egoísmo, e sim por referência interna, por irradiar essa certeza, por experimentar uma experiência com real e absoluta conexão com o divino, e o divino trazendo para você, então, essa versão que brilha e que ilumina o entorno por simplesmente ser quem é. Então, quando nós falamos sobre tudo isso que eu estou dizendo para você agora, talvez você tenha tido experiências difíceis ou não. Cada um de nós tem seus ciclos e fases. E é sobre justamente isso. Quando nós estamos vivendo conectados com o divino e com nossa versão que é estelar, que brilha, que ilumina, que irradia, ela pode sedimentar uma realidade onde alguns moldes já não interessam mais, ou já não são mais tão importantes. Então, amado, o autoconhecimento, o portal dessa jornada interior, onde você vai viver uma vida com os pilares de um humano que vive o pulsar da vida,
Como é essa experiência? Qual experiência você precisa para se sentir verdadeiramente vivo, brilhando, irradiando, contagiando? O que é importante para você? Então, o autoconhecimento, nele nós descobrimos que nós não somos os nossos pensamentos prontos, herdados. Nós não somos essas emoções que já chegaram prontas no pacote. Às vezes a gente está ali se defendendo, se protegendo, não sabe nem do que. Não são mais os seus medos, nem as histórias que contaram para você, ou que você contou das suas dificuldades. Não são mais também as suas feridas. O autoconhecimento, ele vai levar você para um lugar, para viver um processo onde você é o escolher, você é o verbo de Deus, você é o verbo que cria vida. Às vezes é só relaxar e aproveitar um dia de sol, sentar-se à sombra de uma árvore e contemplar o que é verdadeiramente prazeroso para você. Pode te trazer tantas sensações que você pode curar naquele momento. E aí, curar é desdobrar uma sensação, algo que você vinha aguardando há muito tempo, que você nem sabia que estava ali. Então, um momento prazeroso como esse pode levar você a um outro conhecimento. E esse conhecimento te trazer autonomia. A autonomia é isso. É você ser capaz de escolher para a sua vida um molde que justifique todos os esforços, tudo aquilo que você fez até hoje, para poder ter o direito de voltar a escolher. Para poder ter tempo livre para viver com pequenas atividades que façam a sua vida voltar a caminhar no ritmo interno próprio. Então, amados, nesse momento, treinar a autonomia significa compreender que a sua intuição ela vai ser trabalhada, mas que você precisa aprender a confiar nela. Você precisa aprender a viver a sua verdade interna. Que essa verdade é sagrada e que você não pode ignorá-la, mas que verdade é essa? Se você não tiver tempo para sentar e se ouvir, para contemplar um dia sem correria, se você não tiver tempo de qualidade para tudo isso, como que você vai saber qual é essencialmente a experiência que a sua alma verdadeiramente quer experimentar aqui ainda? Além de todas as que você já experimentou, os ciclos que cumpriu, enfim. A sua verdade interna, ela é sagrada. A sua conexão com o divino, ela é direta. Você não precisa de alguém para vir ensinar para você. Eu não estou aqui para ensinar algo a você. Eu estou aqui para dizer para você que quem você é de verdade é mais do que você faz todos os dias. É mais do que você conhece. E sua jornada, ela é única. Você não precisa de alguém para chegar e dizer para você uma receita, desenhar para você a geometria da sua vida. Não, esse é um trabalho seu. Essa é uma vida que nasce a partir de pequenos movimentos sinceros. E esta jornada da reconexão cósmica, ela vai levar você a um caminho que só a alma conhece, que só o Deus vivo que vibra dentro de você, ele reconhece esse caminho como válido. E ele entende a importância de você voltar a perceber esta verdade. Escolher práticas que ressoem com a sua alma. Mas como que você vai saber o que ressoa com a sua alma se você não se permite sentir leveza,
sentir amor, acordar todos os dias no ritmo e tempo do seu coração sagrado. Quer acordar cedo, quer acordar mais tarde, o que é verdadeiro para você, o que o sistema, com despertadores, com alertas, com lembretes o tempo todo, ele fez com você, é uma parte da verdade. Ouvir a sua própria voz acima do ruído do mundo é um treino para nós. Um treino, uma elaboração pode te levar a uma vida simples, muito simples. Mas será que quando eu chego numa vida simples eu falhei como humano? Eu fracassei? Eu não sou um sucesso? Qual a sua medida de sucesso? Qual a sua régua para o mundo? Ter o último modelo de carro? Ter um castelo gigante? Qual o seu modelo de sucesso? Qual é a sua paz? O que para você traz paz? O que traz para você o silêncio de qualidade? Então, caminhar com responsabilidade é gerar essa consciência. Responsabilidade com você, responsabilidade com as suas necessidades. Quando a autonomia desperta, a pessoa deixa de buscar respostas fora e ela começa a encontrá-las dentro dela. É sobre isso. É sobre experimentar essa verdade que nos faz querer viver uma jornada. Se eu estou me sentindo como um pacote apertado dentro de um molde, se eu já não sei mais como eu faço para voltar a me sentir leve e livre, é porque a escolha, mesmo que eu tenha feito a escolha daquilo que o meu coração buscava, talvez no passado esse sonho fosse importante e hoje talvez ele já não seja mais. Ai, mas era a profissão dos meus sonhos, era tudo aquilo que eu sempre sonhei. Que ótimo! Os sonhos mudam, a vida melhora, a vida fica mais simples ainda conforme nós vamos vivendo o autêntico ser que questiona, que busca, que elabora. Mas às vezes nós precisamos do contrário para entender o que é o verdadeiro para nós. Às vezes eu preciso de muita atenção, muito estresse, muito incômodo ao redor de mim, para entender que eu tenho feito isso comigo dentro de mim. Eu tenho me constrangido a viver uma realidade mais estressante do que o necessário, apenas porque eu escolhi esse molde há alguns anos. E me permitir escolher outra vez é desafiador demais, porque eu vou precisar sair daquilo que eu conheço agora para algo que eu ainda não conheço, talvez, ou que eu conheço, mas não tenho coragem de assumir que quero viver. Então, amados, trabalhar com essas verdades vai treinar em nós habilidades, primeiro, de escolha, segundo, ou antes da escolha, o sonhar, viver o sonho sincero, viver a vida honesta, íntegra que você gostaria e deseja. E se o seu sonho ele ainda parece distante, é porque talvez seja difícil para você abrir mão de decisões do passado. Talvez seja difícil para você reconhecer que as suas certezas elas foram inspiradas por uma necessidade que talvez hoje não exista mais, ou exista de uma outra forma. Você já parou para pensar nisso? Qual foi a sua necessidade que te trouxe até o que você está vivendo hoje? Qual foi o desejo que trouxe você até o que você está vivendo hoje?
Então, nessa jornada, nós vamos viver experiências que nos ajudem a trabalhar, e eu trouxe um conceito aqui, para que você entenda que isso existe, que isso viva, que isso vive e vibra dentro de nós, unir duas palavras, vibra e vive dentro de nós. A miogênese, ela é uma condição natural, assim como a homeostase. Eu não vou estender muito aqui, mas a miogênese ela é a capacidade que o corpo tem de produzir a condição de restaurar músculos, de restaurar a condição do ser, de viver plenamente. Então, quando você perde isso por um trauma, por um acidente, por uma lesão, o corpo ele compreende isto e ele começa a organizar todo o sistema para que ele vá caminhando na direção da cura. Então, a miogênese ela é a capacidade que o corpo tem de produzir a condição de restaurar, inclusive, músculos. Se você sofreu uma lesão, o seu corpo vai produzir o que você precisa para voltar à sua plenitude. Para isso, existe uma condição de alinhamento. E essa miogênese ela pode ser biológica e espiritual. Ela pode tratar de algo físico, especificamente, mas também pode tratar de uma condição espiritual. Você viveu um trauma, viveu uma ferida espiritual, uma ferida emocional. Você se decepcionou porque imaginou uma realidade linda e isso não aconteceu com você. Então acontece neste momento também um movimento da alma, quando ela percebe que você está vivendo um trauma, que você está vivendo uma lesão na sua vida, emocional, espiritual, afetiva. Você está vivendo essa lesão, então todo o teu sistema ele vai caminhar para criar condições para que você volte a viver com plenitude. E essa condição é chamada então de miogênese espiritual, que é a capacidade que a alma tem de se regenerar, de sustentar uma nova realidade a partir de algo que ela está buscando. E isso você já fez em momentos da sua vida. Mas agora, com mais consciência, você compreende então que se hoje você está vivendo uma necessidade de melhor viver, de sustentar um desejo, um sonho, você pode sim orientar todo o teu sistema para esse desejo, sonho. E então, manifestando fortemente esse desejo, sonho, a alma vai se movimentar para criar a condição de alinhamento. Olha que coisa bonita! Então, você sabe que a miogênese biológica ela está interconectada com a miogênese espiritual, criando a condição para que o seu físico também entre em alinhamento. Para que você viva na prática aquilo que a alma está vendo que é importante para você. Talvez você não saiba o passo a passo, mas a alma conhece o caminho. Eu repito muito com muita frequência, essa frase. A alma conhece o caminho da paz, do amor, da leveza. A alma sabe do que você precisa, qual é o passo a passo para que não apenas você viva essa qualidade, mas também pessoas que você ama vivam essa qualidade. Quando você olha para o seu sistema e reconhece a sua importância, o seu lugar, então você passa a compreender que a alma já está trabalhando toda essa condição necessária